no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Amanhã eu prego especificamente sobre o versículo base da festa, Daniel 1 e 8, mas hoje eu quero pregar sobre Marcos capítulo 3. Ajude alguém que está do seu lado aí sem Bíblia, compartilhando o texto bíblico. Se a pessoa está com dificuldade de achar, ajude ela a encontrar. Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Deus abençoe grandemente a banda. Se eles quiserem entrar comigo daqui a pouco, viu? Batera, pode entrar, tá valendo tudo. Quando Deus te pegar aí, viu, Batera? Solta aí a batera, baixo, vem todo mundo comigo. Em nome de Jesus, viu? Marcos, capítulo 3. Todos encontraram? Amém. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Tem Bíblia que tem atrofiada, ressequida, seca, são sinônimos. E eles o observavam se o curaria no dia de sábado para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te. E ele disse-lhe: é lícito no dia do sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, calaram-se. E olhando ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. Amém? Saudar aqui de forma especial o cantor Jair. Mostrei para ele aqui uma foto de 2018, ele cantando no congresso em Castanhal, e eu lá adorando a Deus. Estava mostrando para ver se ele lembrava. A gente estava lá em Castanhal, no Pará, no congresso de missões. Bênção de Deus, louva a Deus pela vida dele. Queridos, nós temos aqui um texto bíblico no Evangelho segundo escreve Marcos, que nos chama a atenção pelo fato de um homem, que aqui a Bíblia não dá o nome dele, apenas diz que ele tem a sua mão aleijada e ele está em um ambiente de culto. O texto aqui diz que ele está dentro do ambiente de culto, e é admirável, porque todos os conhecedores da Bíblia sabem que para ele estar em um ambiente de culto, ele não está no templo, ele está em uma sinagoga. Por que ele não está no templo? Porque no templo não tem a mínima possibilidade de um homem com deficiência física estar dentro. Quem lembra de Atos capítulo 3, da famosa história do coxo de nascença que estava na porta do templo? Quem é que lembra dessa história? Vocês lembram? Por que é que ele está pedindo esmola na porta, e só depois que Pedro diz para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí a Bíblia diz que Pedro pega o homem pela mão, o coloca de pé, ele é curado. Aí só então o texto diz: e ele entrou no templo, saltando, louvando e adorando a Deus. Por que é que ele entrou no templo? Porque agora ele pode, ele foi curado. Porque a lei do santuário de que pessoas com defeito físico não poderiam entrar ali, mas as sinagogas poderia. Na época de Jesus tinha em torno de 480 sinagogas espalhadas pelaquela região de toda a Judéia, Jerusalém, regiões da Galileia. Naquela região toda, em torno de 480 sinagogas. Essas sinagogas nasceram mais ou menos 500, quase 600 anos antes, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, no Antigo Testamento, por desobediência do povo de Deus. Deus os pune, e eles são levados para a Babilônia. 70 anos dura o cativeiro, e nesse período em que eles estão no cativeiro, eles não têm um templo para adorar a Deus. E Esdras, um sacerdote que nasce no cativeiro, estudando a
lei e aprendendo, ele pede às autoridades da Babilônia para que criasse ali um ambiente de adoração a Deus, já que ele não tinha mais um santuário, pois o santuário tinha sido destruído. Então na Babilônia nascem as famosas sinagogas, casas de estudo e de oração, onde os judeus poderiam se reunir, já que eles não tinham um santuário. Até que 70 anos depois é liberado um documento em que eles têm novamente a liberdade de voltar para a sua terra. E quando eles voltam para Jerusalém, o templo está destruído, as muralhas estão caídas, o altar está completamente transformado em cinzas e começa a restauração. Mas antes deles restaurarem o templo, antes deles restaurarem as muralhas, a Bíblia diz que a primeira coisa que Esdras faz é levantar o altar. Aleluia. Por que ele levanta primeiro o altar? Por que não vai construir logo o templo? Por que não vai levantar as muralhas para ficarem protegidos? Porque tudo que Deus realiza na terra começa pelo altar. Vou repetir para ver se você já vai começando a pegar a palavra. Não tem restauração se primeiro não começar pelo altar. É no altar que tem avivamento, é no altar que tem restauração, é no altar que começa a transformação, é no altar que Deus se manifesta, é no altar que o fogo de Deus desce, é no altar. Se você quer ver restauração de Deus, comece erguendo o altar, comunhão com Deus, intimidade com Deus, e Deus vai se manifestar. Mas tudo começa pelo altar. Olhe para alguém do lado, acorde a pessoa e diga assim: restaura o seu altar. Porque valores inegociáveis começa com aquilo que a gente não pode jamais negociar, e o altar é inegociável. Não importa onde você esteja, você precisa erguer altar para Deus. Não importa onde você esteja, na escola, na faculdade, no trabalho, no meio dos amigos, mas nunca negue o altar. Então o altar é erguido, a restauração começa, e aí depois que o altar está erguido, começa a reconstrução do templo. Mas eles são parados na construção do templo por causa de uma calúnia que se levantou, e o rei para. 16 anos a construção é parada. Aí Ageu, Zacarias se levantam com palavras proféticas dizendo: está na hora de restaurar o templo, o santuário. Eles começam. Só que esta restauração não é como do primeiro templo, o templo famoso de Salomão. Não é. Literalmente a construção é de madeira. Em comparação ao templo, vamos usar aqui a nossa linguagem, era uma barraquinha em comparação ao grande templo de Salomão. Mas aí é liberada uma palavra. Qual é a palavra? Olha o que Ageu diz: vocês estão vendo o templo de madeira? Aí Deus diz assim: mas meu é o ouro, minha é a prata, e a glória deste segundo templo ainda vai ser maior do que a primeira. Aí começa a reconstrução, termina a inauguração. A Bíblia diz que os velhinhos, esses camaradas aqui, rapaz, eles são... Porque eles, o texto diz que eles viram o primeiro templo. Eles tinham quantos anos? 150 anos, né? Viram o primeiro templo, passou 70 anos, e agora estão na restauração do segundo. Rapaz, era pré-histórico eles. Aí o texto diz que eles começaram a chorar e disseram: não vale a pena não, nem compara com o de Salomão, nem compara. Só que os jovens que não viram lá o templo disseram: vamos dar glória a Deus, porque pelo menos nós já temos aqui um templo para a gente adorar a Deus, vamos louvar. Aí, ok, o templo foi restaurado. Só que o templo não chamava atenção. Com o tempo, esse templo foi rechaçado, e as sinagogas tomaram de conta. As pessoas queriam ficar mais nas sinagogas do que no santuário. O tempo passa, o Império Romano chega, e Herodes o Grande percebeu que os judeus, e eles fazendo uma jogada política para chamar a atenção dos judeus, ele percebeu que os judeus valorizavam o santuário, só que o santuário não chamava atenção. Aí Herodes começa um projeto de restauração do templo, que é a reforma do santuário, que alguns historiadores vão dizer que demorou 43 anos, outros dizem que demorou 63 anos, até que um novo templo se estabelece. E aí chega a época de Jesus.
E os historiadores dizem que quando começou essa restauração, o templo literalmente parecia uma cidadezinha dentro de Jerusalém. Era um templo enorme, tanto que o tamanho das pedras que eram utilizadas na restauração do templo, olha isso aqui, como era absurdo: 4 metros de comprimento, 3 metros de altura, 3 metros de largura, eram as pedras utilizadas na restauração do santuário. Aí você diz, tem base bíblica? Tem, porque no capítulo 24 de Mateus diz assim: olha aí, mestre, que templo, que pedras magníficas. Foi aí que Jesus disse, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o templo está sendo restaurado. Mas aí tem um detalhe: quando chegou a hora da reconstrução do Santo dos Santos, os pedreiros que Herodes o Grande tinha contratado não poderia restaurar o Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos só sacerdote poderia fazer o quê? Restaurá-lo, construí-lo. Aí eles chegam a Herodes e dizem, olha, tem um problema, tem que reconstruir o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, mas precisa ser sacerdote. Foi-se consagrado 1000 sacerdotes para a reconstrução do Santo dos Santos, e o trabalho se iniciou. É um historiador chamado Jerônimo e Russell Shipley que vai dar detalhes dessa reconstrução, quando diz que em um belo dia em que os pedreiros estavam trabalhando na restauração do Santo dos Santos, que um pedreiro sacerdote sofreu um acidente. Presta atenção, senão você não vai entender onde é que eu quero chegar. Na restauração do Santo dos Santos, quando eles estavam alocando as grandes pedras, uma pedra se soltou, caiu sobre a mão de um dos sacerdotes, e a mão dele foi esmagada pelo peso da pedra. Os tendões se romperam, os ossos se quebraram, os ligamentos se romperam, e imediatamente a mão daquele homem está completamente inválida, já não se pode mais trabalhar. E agora entra a lei do livro de Levítico, capítulo 21, que diz que um sacerdote que tenha defeito nos pés, nos olhos, no corpo, e tem a mão aleijada, não pode servir no santuário, tem que ser retirado. E os principais historiadores e comentaristas da Bíblia diz que esse homem era um sacerdote. O dito homem do texto que nós lemos era esse sacerdote que sofreu um acidente e perdeu agora o seu ministério, perdeu a oportunidade de trabalhar no santuário, perdeu a oportunidade de servir a Deus, e agora ele só pode ir para um lugar, não pode mais servir no santuário, ele pode ir para onde? Para as sinagogas. E eles indo para a sinagoga, vem agora as leis da sinagoga. Primeira lei da sinagoga: só 7 pessoas deficientes podem participar de cada culto de sábado. Segunda lei da sinagoga: somente depois que as pessoas perfeitas chegou na sinagoga é que se pode o defeituoso chegar no culto. Terceira lei da sinagoga: se separa um canto específico para colocar os defeituosos, para não ficar com os perfeitos. Quarta lei da sinagoga: a pessoa deficiente não pode levantar a mão, não pode ir para o meio, nem fazer perguntas. E a última lei da sinagoga: o deficiente físico tem que sair do culto antes de terminar o culto, para que as pessoas perfeitas não tenham contato com eles ali no ambiente de culto na sinagoga. Essas eram as leis da sinagoga. Eu sei que você está olhando para mim e está dizendo, meu Deus, onde é que essa mensagem vai chegar? Calma aí que Deus vai falar contigo. Já que ele não pode ir para o santuário, ele pode ir para onde? De novo, ele não pode ir para o santuário, ele pode ir para onde? E na sinagoga também tem culto. Quando chega o dia do culto, durante a semana, as 7 pessoas que, com defeito físico, que chegassem primeiro na casa do príncipe da sinagoga e dissessem, eu quero participar do culto no sábado, o nome dele era assinado, fechou em 7, acabou, ninguém mais pode chegar. Mas esse homem aqui chegou antes de fechar a lista. Chegou para o príncipe da sinagoga e disse, eu quero participar do culto. E eu ouvi dizer que o pregador do culto vai ser Jesus. Olha, tu teve sorte, chegou primeiro, tem um lugar para ti aqui. Porque se você quer, vai ter um lugar para você. Se você quer, Deus vai te levantar.
Se você quer, Deus vai abrir uma porta. Tudo começa quando você quer. Aí ele recebe as instruções e lá vai. Não pode chegar primeiro, chega por último. Não importa, eu quero ir para o culto. Não pode levantar a mão, não importa, eu quero ir para o culto. Não pode fazer perguntas, não importa, fazendo pergunta não, eu quero ir para o culto. Não importa o que aconteça, continue indo para o culto. Não importa o que aconteça, continue adorando a Deus. Curado ou não, continue adorando a Deus. Saudável ou não, continue adorando a Deus. Com dinheiro na conta ou não, continue adorando a Deus. Faça como Abacuque. Ei, qual foi que Abacuque disse? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus que me fortalece. Olhe para alguém do lado e diga: não importa, continue indo para o culto. Músicos, está na hora, viu? Ele chegou no culto e o texto começa dizendo, você vai observar como é que o texto começa dizendo? E outra vez ele entrou na sinagoga. A forma como Marcos escreve é chamada de dialética ascendente. É uma forma que os gregos escrevem que ele vai construindo a narrativa. No capítulo 1, Jesus entrou na sinagoga. No capítulo 2, Jesus entrou na sinagoga. Agora no capítulo 3, o texto está dizendo, e outra vez ele entrou na sinagoga. Quando eu vejo o texto dizendo que ele entrou outra vez, eu já recebo aqui uma palavra de Deus para me liberar nessa noite. Sabe qual é? Jesus é o Deus da outra vez. Jesus é o Deus da outra vez. Eu estou pregando para alguém que talvez o médico já disse, não tem cura, não tem solução. E o diagnóstico do médico foi: é difícil a gente resolver esse problema, é melhor você se conformar. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Outra vez, Jesus está aqui e pode arrancar essa doença agora, agora, agora. Hoje é noite de Jesus arrancar a doença. Talvez eu estou pregando para alguém que o terapeuta disse, ixi rapaz, depressão de alto nível, síndrome do pânico, fobias, medos, não importa o diagnóstico do psiquiatra, do terapeuta, do psicólogo, Jesus ainda tem a última palavra. Outra vez Jesus está aqui e pode arrancar a depressão, pode arrancar a tristeza, pode arrancar a ansiedade. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que o casamento começou bom, era tanta alegria nesse casamento, era amor para cá, amor para lá, abraço, você é a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Só que as crises chegaram, você não estava preparado para essas crises, até que te avisaram, mas você não levou a sério. Chegou, os problemas chegaram, e agora já estão falando de divórcio, de terminar. Mas outra vez Jesus está aqui, e não vai terminar em divórcio. A tua família não vai terminar assim, porque o Deus da segunda chance está nesse lugar. Jesus está aqui outra vez. Nós convidamos e ele veio, e hoje é noite de restauração nesse lugar. Ok? Jesus chegou no culto e ele vai para o meio. Entra na sinagoga. As sinagogas eram no formato de círculo. O pregador não ficava como eu aqui de frente para vocês. O pregador ficava no meio, em algumas plataformas, e dali ele alcançava todos. Então quando Jesus chega e ele começa a pregar, e Jesus prega diferente. Jesus prega diferente. Na época de Jesus, os pregadores diziam assim, como diz Hilel, grande mestre, como diz Shammai, grande mestre, como diz Gamaliel. Mas Jesus não prega citando Gamaliel, nem Hilel e nem Shammai. Jesus diz assim, ó, eu porém vos digo.
Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que, Jesus? Porque já que não tem nada na terra, o reino dos céus é dele. Bem-aventurados os mansos. Por que, Jesus? Manso não consegue nada. Mas no meu reino o manso herda a terra. Bem-aventurados que choram. Mas Jesus, quem chora não é bem-aventurado. No meu reino quem chora será consolado. Olha como é que Jesus prega. Olha, ouviste que foi dito aos antigos: ame o amigo, odeie o inimigo. Mas eu, porém, vos digo: ame o seu inimigo, faça o bem para quem te faz o mal, abençoa quem te amaldiçoa, ora por quem te persegue, e fazendo isso serás semelhante ao teu Pai que está nos céus. Olha como é que Jesus prega. Olha Jesus pregando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha Jesus pregando: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Olha Jesus pregando: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Olha Jesus pregando: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Olha Jesus pregando: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Jesus é diferente. Quem é que já está sentindo a palavra queimando aí no coração? Quem é que está sentindo a palavra dele aí queimando no coração? A palavra dele é maior do que qualquer diretriz humana. A palavra dele vale mais do que a palavra do rei da Inglaterra. A palavra dele é mais poderosa do que o presidente Biden. A palavra dele é mais poderosa do que a palavra de Putin. A palavra dele vale mais do que a palavra de Alexandre de Moraes. A palavra dele é maior. A palavra dele é maior. A palavra restaura. A palavra transforma. A palavra cura. A palavra levanta. A palavra vivifica. A palavra salva. O diabo deforma, o homem reforma, mas a palavra de Deus é que transforma. Aleluia. Jesus está pregando. Por que você é tão exagerado? Ô meu filho, menino como eu, que cresceu dentro de uma roça fazendo carvão para sobreviver, tirando palha de carnaúba no sol quente para poder sobreviver, plantando cana e fazendo carvão, que Jesus salvou, pregava dentro da roça, no meio dos tocos. Rapaz, com um microfone desse aqui, não importa como é que você me avalia, eu estou feliz. Jesus me salvou e eu prego assim mesmo. Jesus começa a pregar. No meio da pregação, Jesus para. Jesus para a mensagem. Olha para o canto da sinagoga, aponta o dedo e diz: ei, você aí. Eu imagino um fariseu, está falando comigo, Rabone? Aí Jesus diz: contigo não, senta. Eu imagino um saduceu: então está falando comigo, Rabi? Não, contigo não, senta. Tinha herodiano lá, o texto diz que tinha uns herodianos, partido de herói. Está falando comigo, mestre? Contigo também não, pode sentar. Então está falando com quem? Com aquele lá no canto. Mas lá no canto só tem um defeituoso. É com eles que eu estou falando. A gente é atraído pela perfeição. Jesus é atraído pelo defeito da pessoa. A gente gosta de quem é bonitinho, perfeitinho, ajeitadinho, comportadinho. Jesus vai em busca de quem está caído na cachaça, no pecado, na prostituição. Jesus ainda salva prostituta. Jesus ainda salva maconheiro. Jesus ainda salva pecador. Jesus está aqui nessa noite e quer restaurar a sua história.
de pé. Qual é a lei da sinagoga? Defeituoso não pode ficar. Fica de pé. Eu imagino ele. Os amigos dele. Rapaz, é bom tu não levantar, não. Isso aqui vai dar uma confusão. Olha os herodianos aí, ó. Eles estão de olho, não levanta não. Mas é o homem que está mandando, moço. Não, rapaz, fica sentado. Porque toda vez que Jesus quer começar a fazer algo na vida de alguém, sempre vai ter alguém dizendo assim, não vai não. Não entra não. Vai dar problema, mas se é Jesus que está mandando, fica em paz, ele garante. Fica de pé. Não, rapaz, fique de pé. Aí o texto diz, e o homem levantou-se. Agora o que eu vou dizer não está em Marcos, está no Evangelho de Lucas, que escreveu o mesmo texto. Lucas diz assim, e ele levantando permaneceu de pé. Por que Lucas diz que ele permaneceu de pé? Porque tentaram fazer ele se sentar. Mas se Jesus te levanta, ninguém vai fazer você sentar. Se Jesus garantiu e disse levanta, se ele te levantar, ninguém vai te parar. Não vou liberar essa palavra de novo, porque tem gente aqui que está com medo. Jesus está dizendo levanta, está na hora, eu quero te levantar, eu quero te usar. Mas e a opinião dos outros? Mas e aí a minha família? E os meus amigos? E a minha liderança? Ei, é Jesus que garante. Se ele diz fica de pé, então permaneça de pé, porque é ele que garante a sua vitória. Quem está comigo nessa noite concorda? Levanta essa mão para cima e dê um brado no glória. Aquele que está no canto, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Segura só um pouquinho, já você entra comigo de novo. Fica aí só na guitarra. Quem é que já ouviu aqui aquela frase, zero à esquerda? Levante a mão aí. Algum de vocês já foram chamados de zero à esquerda? Eu já fui. O que é zero à esquerda? Todo zero à esquerda de um número, ele não tem valor nenhum. Tem como o senhor ficar de pé e vir aqui, obreiro? Levante aí. O outro obreiro, levanta aí, obreiro. Me ajuda aqui rapidinho, nós fazer aqui uma ilustração. Pronto. Fica de pé aí, meu querido. Parecendo Deus, eu gosto. Ok. Você representa zero. Você representa zero. Você representa o zero. Ou seja, 0 com 0 com 0. 3, 0, 4, 0, 5, 0, não importa. Nada. Obreiro, você que parece um ator de Hollywood, fica aqui de pé, vem aqui me ajuda. Rapaz. Bom Felipe, não é isso? Bom Felipe, você representa Jesus. Amém? Ficou melhor? Representar Jesus? Coisa boa. Afasta mais para lá um pouquinho. Pode afastar mais. Afasta mais, fica aqui. Ok. Só que no caso que vocês têm que vir para cá, que é a minha esquerda. Zero à esquerda. Bom, se você não der glória com isso aqui, então vá para casa dormir. Que amanhã a gente continua no congresso. Aqui está Jesus. Aqui estão os zeros da vida. Você já se encontrou nessa situação de zero. Eu já me encontrei. Agora presta atenção o que é que acontece quando a gente muda o zero de lugar. Vem pra cá, Aurélio. Vem teu nome. Não mostra, vem pra cá. Irmãos, nós temos quanto agora? Quanto? Mais forte. Quantos nós temos agora? 10. O zero mudar de lugar, veio pra direita, já está valendo 10. Pensa não? Bom? Vem pra cá, meu querido. Outro zero aqui à direita de Jesus. Nós temos quantos, irmãos? Mais forte, quantos? Rapaz. E agora? Você sobrou tudo, vem cá. Alberto? Nós temos quantos, irmãos? Quanto? E não importa quantos zeros venha pra cá, o valor só vai aumentar.
100 mil, 1 milhão, bilhão, não importa. Lembra do que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Mas se Jesus estiver do teu lado, se Jesus se Jesus estiver do teu lado, você e Deus é maioria. Não, eu vou repetir. Se Jesus entrar na tua vida, tu não vai ser mais chamado de cachaceiro, não. Tu não vai mais ser chamado de fofoqueiro, não. Jesus vai mudar o rótulo. Jesus vai te dar um nome. Jesus vai te dar uma identidade. Jesus vai mudar a tua história. Você não vai ser mais zero à esquerda, jogado no canto. Mas você, a partir de agora, com Jesus, você tem valor. Obrigado, podeis aceitar em nome de Jesus. Se Jesus entra na sua vida, acabou. Olha para alguém que está do seu lado e diga aí: para de querer ser, moço. Diga. Tu só é alguma coisa por causa de Jesus nessa tua vida. É sério. Tu só é alguma coisa por causa de Jesus na tua vida. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Tem gente aqui que se ele não tivesse encontrado Jesus, nem vivo estava. Já estava na sepultura 7 palmos. Mas Jesus entrou. Jesus entrou nessa tua vida. E quando ele entra na vida do ser humano, ele muda a história. Quem concorda comigo da glória? Carrega um vazio do tamanho de Deus. E se o vazio é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher esse vazio. Eu gosto da frase do Dr. Billy Graham, quando ele dizia assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser um Deus. Mas somente Deus quis ser homem, nasceu na barriga de uma mulher e andou no nosso meio como servo e morreu na cruz para nos salvar. Ele fez isso por amor. John Stott, ele diz: se você quer saber o significado de amor, não vá para o dicionário, vá para o Calvário, e lá você vai ver o significado do amor de Deus. Tem uma teoria aí, que é a teoria da evolução. E quando eu entrei na universidade para cursar filosofia, quase todo mundo dizia assim: rapaz, tu entrou logo para fazer filosofia, é difícil de sair crente daí. O problema é que a gente também já treina as pessoas para ter medo da faculdade. Eu disse: se Deus levantou Daniel dentro da faculdade da Babilônia, estudou magia, astrologia e não se desviou, por que é que eu vou me desviar estudando filosofia? Mas aí nós deparamos logo com a teoria da evolução. E a teoria da evolução desvaloriza a dignidade humana. Sabe o que é que ela diz? Há 13,5 bilhões de anos atrás, não tinha espaço nem tempo, aconteceu um Big Bang, uma grande explosão. O espaço e o tempo surgiu. Há 4,5 bilhões de anos atrás surgiu um planeta fervendo, pegando fogo, chamado Terra. Aí lá na água surgiu um ser unicelular, que virou um ser pluricelular, que virou um peixinho, que virou um sapinho, que virou um jacarezinho, que virou um crocodilozinho. Aí saiu você, essa coisa linda que está aí sentada. Olha para alguém que lá diz: tu concorda com isso? Uma macro
de primeiro mundo, onde um jovem de 20 anos fala 3 idiomas, tem apartamento, já tem um carro, vive sozinho. Não tem necessidade de estar querendo morrer, mas a Inglaterra é um dos países que mais tem suicídio no meio dos jovens. Os psicólogos começam a estudar por que um país de primeiro mundo, que as pessoas jovens têm tudo, por que estão se matando? E descobriram que a origem é exatamente o que as universidades inglesas ensinam, que o homem se originou de um ser inferior. Quando o jovem tem tudo, mas um vazio existencial que só Deus preenche, aparece, e ele diz que não tem Deus, o homem é produto de uma evolução, ele olha para a corda e se mata. Ele dá um tiro na cabeça. Por quê? Porque não tem sentido a vida. Aí eles começam a se suicidar. As pessoas hoje já não geram mais, já não percebem mais o valor da vida. Porque a teoria da evolução diz que você é só um animal irracional. Quando você se zanga, é só você botando para fora o seu lado de leão, de felino. Quando você trai, não tem nada não, trai não. Você é só um animal tentando sobreviver. Seleção natural. Aí, eis a razão porque tem tanta gente vazia. Só que a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia não diz que você derivou de um chimpanzé. Duelo perdido. A Bíblia diz assim em Gênesis 26, já vou encerrar. Diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, e que ele seja a nossa semelhança. O homem não é produto da evolução. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa pessoa que está do seu lado aí não é um macaco que evoluiu, não é um chimpanzé que deu certo, não é um elo perdido que conseguiu chegar aqui na terra e virou humano. Você não é produto evolutivo. Você foi feito por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Não aceite menos do que isso. Você tem valor. Eu vou repetir, você tem valor. Não precisa tirar a vida, não precisa suicidar. Há um Deus do céu que te ama. Fique de pé comigo. Quando o homem deu de cara e foi para o meio, porque Jesus disse: levanta e não fica aí não, vem para o meio. E nessa noite Jesus também está dizendo para alguém: vem para o meio. Se no lugar que você está você não tem valor, então está na hora de mudar de lugar e venha para o meio do povo de Deus, porque aqui você tem valor. Já viu aquele videozinho que o pessoal jogaram aí? Que a garrafinha de água em cada lugar diferente ela muda o valor? Qualquer lugar aí no meio da rua você compra por R$2. Esqueci agora, Jesus. Lá no aeroporto ele já está valendo R$10. Aí como é que R$2 aqui e ali já está valendo 10? Simples. Mudou de lugar. É porque eu não tenho valor, mas é porque você está no lugar errado. Porque se você vir para o meio do povo de Deus, para dentro do reino de Deus, aqui você tem valor. Rice Group escreveu um livro chamado Deus Não Está Morto, que inspirou o filme Deus Não Está Morto. Quem assistiu o filme? Rice Group é um palestrante universitário lá nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa, efeito graça. O que acontece onde o evangelho chegou nas civilizações? Onde o evangelho chegou, a educação chegou. Martinho Lutero patrocinou a educação. O evangelho chegou, a educação chegou. Onde o evangelho chegou, acabou a escravidão. Onde o evangelho chegou, as crianças foram valorizadas. Onde o evangelho chegou, a moral e a ética chegou. Agora para as mulheres da glória a Deus, onde o evangelho chegou, as mulheres foram valorizadas. Vou repetir, porque você não tem ideia como foi difícil para você, viu, mulheres? Já teve um tempo que você só valia só um dote de terra. Não podia votar, não tinha direito de decisão. Mas onde o evangelho chegou, as mulheres foram valorizadas. Onde o evangelho chega, o valor da vida chega. Eu não sei quando foi apresentado aqui se tinha pessoas que ainda não são crentes que estão no nosso meio. Mas se tiver,
Eu quero convidar essa pessoa, onde ela estiver agora, para ela sair do lugar dela e vir entregar a vida dela para Jesus agora, porque Jesus quer salvar aqui nessa noite. Eu quero que você que é crente, percebeu que tem um amigo que não é crente que você trouxe hoje para a festa, convida ele agora para sair onde ele está, para ele vir aceitar a Jesus. Jesus quer te salvar. Essa é a noite que Jesus marcou aqui para restaurar a sua história, como restaurou daquele homem. Chegou na sinagoga com a mão aleijada. Jesus restaurou a mão dele e restaurou o ministério dele, porque agora ele poderia voltar a ser sacerdote de novo. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele restaura a história.